Em 2023, o valor da cesta básica caiu em 15 capitais do país, segundo um levantamento realizado pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A boa notícia é que Campo Grande está nessa lista. E quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Júlia Marques. Ô, Júlia, de quanto foi essa redução? Bom dia para você. Oi, Verusca, bom dia para você, bom dia a todos. As principais reduções acumuladas no período de 12 meses, isso entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, foram registradas em Campo Grande menos 6,25%, ficando na frente de Belo Horizonte, Vitória, Goiânia e Natal. O maior custo da cesta básica foi em Porto Alegre, R$ 766,53. Diante dessas variações, a gente está ao vivo agora com a supervisora técnica do DIEESE, Andréia Ferreira. Está aqui para conversar com a gente. Bom dia. Bom, nessas variações, né, o que se explica ao longo desses 12 meses, essas reduções? Bom dia a todos. A gente teve realmente reduções consideráveis, porque a gente passou a ter a oferta melhor de alguns produtos. A gente recuperou, por exemplo, especialmente no caso do trigo, que apesar de um conflito, de uma guerra que está para completar 2 anos, a gente conseguiu ter uma produção nacional suficiente, também conseguimos importar e isso manteve o preço abaixo. Isso chegou no pãozinho, que também baixou de preço, não baixou tanto quanto a gente gostaria, porque ele tem outros componentes na formulação do seu preço. Então a gente teve uma série de itens, em alguns casos que eles mais pararam de subir do que a gente tem essa percepção de que eles efetivamente caíram. Mas quando a gente observa dos 13 itens pesquisados mensalmente pelo DIEESE na capital, 8 tiveram redução num ano, isso é uma coisa muito importante e foi por questões como essas, por exemplo. E, Andréia, a gente chama atenção, né? Porque Campo Grande é uma das mais baratas. Com o salário mínimo hoje, é possível a gente ficar tranquilo? Eu brinco que é possível ficar um pouco menos desesperado. A gente calcula no DIEESE o salário mínimo necessário, que devia estar na casa em dezembro, conforme a cesta mais cara de dezembro, deveria estar na casa dos R$ 6.400. A gente então está aquém ainda desse ideal para uma família poder ter suas necessidades supridas por um salário mínimo. Mas a gente teve o retorno de políticas bem-sucedidas, como a da valorização do salário mínimo, e isso fez com que o comprometimento desse salário ele diminuísse. Em 2022, esse comprometimento do salário mínimo para a aquisição de uma cesta era superior a 66%. E no ano passado, com essas reduções, com uma série de medidas adotadas pelo governo federal, a gente tem então que essa redução teve uma queda de 5,95 pontos percentuais. Isso baixou para casa dos 57% de comprometimento. Então é importante cada redução dos alimentos, que é um dos componentes do conjunto de itens da inflação, é importante para que daí tenha mais disponibilidade na mão do trabalhador, na mão dos beneficiários da Previdência, da assistência social, porque isso sobra mais dinheiro e ele pode utilizar em outras coisas, fazendo a economia funcionar melhor. Você falou em políticas públicas, né? Elas já estão sendo desenvolvidas, isso ao longo dos 12 meses? Exatamente. A gente teve nos últimos 12 meses o retorno dessa política bem-sucedida de valorização do salário mínimo, que ficou interrompida por 4 anos. Então, os salários voltaram a ter um ganho acima da inflação. A gente teve valorização da bolsa dos estudantes universitários, pesquisadores, na verdade, universitários. A gente teve essa valorização que chegou, então, aos beneficiários da Previdência, da assistência social. O aumento do salário mínimo, ele foi um indicativo para valorizar outras carreiras, outras profissões, cujos salários também se baseiam na alteração do mínimo. Então, foi uma onda positiva que vem acompanhando e a gente espera que continue por esse próximo ano de 2024. Andréia, ok, muito obrigada pela sua participação, viu? Bom, tá aí uma ótima notícia, né? De Campo Grande será uma das mais baratas. Eu volto com você, Verusca. Obrigada, viu, Júlia?